Para você que está chegando agora, raiô, segundou, uma boa semana pra gente. E toda semana a gente começa aqui o Mulher Demais falando sobre saúde. Então eu vou voltar a conversar com o Dr. Valério Vasconcelos, que é cardiologista. Infarto é o assunto de hoje aqui no quadro Só Saúde, tá? Impressionante, doutor. São muitos relatos, muitas dúvidas dos nossos telespectadores e muita gente estressada. É impressionante. Muita gente fala que é o mal do século e é mesmo, né? Esse estresse excessivo. Então tem muita gente aqui falando que quando se estressa bastante, quando tem alguma situação muito grande de estresse, sente palpitação ou sente aperto no peito, até às vezes dor, doutor. Como agir nessa situação e também se pode aí ser um sinal de alerta ou até um fator de risco para o infarto? Exatamente. O estresse hoje, como você colocou muito bem, ele é um dos fatores de risco, né? E a gente sempre diz, não tem como fugir do estresse, mas tem como aprender a lidar com o estresse. Então tem como, por exemplo, a atividade física é importante porque as pessoas que fazem atividade física, elas lidam melhor com as situações mais estressantes. Além de, claro, a própria atividade física trazer benefícios como diminuição dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares e mais precisamente para o infarto. Agora, a pessoa que tem um aceleramento, muitas vezes, na situação estressante, é comum e isto pode ser um gatilho para um problema como, por exemplo, uma placa de gordura que estava lá, chamada ateroma, essa placa se romper. Então, às vezes, a pessoa que tem situações estressantes e que tem dor no peito ou sensação de agonia ou mal-estar diante de situações estressantes, elas precisam avaliar melhor para se saber se tem alguma doença que muitas vezes ela só é manifestada através da situação de estresse. Às vezes, por exemplo, o estresse de uma competição, muitas vezes. Aquela pessoa que tinha um problema que estava inaparente, esse problema ele só vai aparecer na situação do estresse, o estresse físico. E o estresse mental, esse que você muito bem colocou, o estresse mental, ele é o responsável pelo grande número também de casos de infarto. Muito bem. Mais uma dúvida agora da Fátima, dos funcionários 1. Ela disse que o marido dela tem 44 anos de idade, que sente muita dor no peito e a mãe dele faleceu por conta de um ataque fulminante. Nesse caso aí, ele já tem um fator genético como risco, né, doutor? O que é que ele pode fazer nessa situação? Tem um fator de risco importante, tem a dor no peito não é normal, ela precisa ser investigada. É aconselhável que ele busque uma orientação médica, uma avaliação médica para poder se fazer exame e tentar diagnosticar se tem um problema cardíaco ou não. Gabriela também preocupada com o esposo, dizendo que ele tem 41 anos de idade, é hipertenso, está acima do peso, mas não tem casos de infarto na família. Ele já fez eletrocardiograma, esteira várias vezes, aquele exame bem comum, né? E disse que não dá nada. Ela pergunta, devo me preocupar? A gente sempre diz, faz os exames, muitas vezes não tem nada e tentar ver se essa dor tem outra causa que seja uma causa não cardíaca. Então, investigar e tentar tratar. Não é comum ter dor no peito. A gente sempre diz que todo desconforto, não precisa ser dor. Às vezes a gente fala dor, mas muitas vezes o desconforto que surge abaixo do queixo e acima do umbigo tem que ser investigado. Desconforto não é comum. A pessoa fez um esforço ou tem um estresse, uma situação estressante, ela sentiu um desconforto nessa região, precisa ser investigado. Certo. Como agir, doutor? Seja a pessoa que está passando por essa situação, seja quem está por perto, diante de uma suspeita de infarto. Então, muitas vezes o que a gente se depara, por exemplo, você pode estar no supermercado, você pode estar no shopping, você pode estar na praia, e o que é muito comum? A pessoa ela tem um infarto, ela muitas vezes está caída ao chão, muitas vezes as pessoas ficam em volta sem nenhuma atitude. Isso a gente sempre diz, se está do lado é para fazer alguma coisa. Então, se não for para fazer nada, afasta, porque muitas vezes você consegue que alguém ali tenha a atitude de deitar a vítima e pedir para alguém chamar o SAMU. Alguém chama, você que se posiciona, você tem que liderar aqui a situação e você tem que abrir as vias aéreas da pessoa. Apenas abrindo as vias aéreas já permite oxigenação suficiente para que o socorro avançado, que é o SAMU, chega. Enquanto você está ao lado da vítima, alguém está providenciando que o SAMU chegue. E com isso, você muitas vezes, você eleva as pernas da pessoa, você tenta manter a pessoa, conversar com a pessoa, tenta ver se ela tem algum, se alimentou muitas vezes. Então, você tenta se inteirar da situação enquanto o SAMU está chegando, mantendo as vias aéreas abertas. Quer dizer, evitando que muitas vezes a vítima se engase com a própria saliva e com isso você permite
que o socorro avançado chegue e dê o atendimento. É muito importante isso. Muitas vezes o resultado do atendimento médico, ele vai depender do atendimento da pessoa que se posicionou ao lado da vítima. Então é muito importante que alguém que fique ao lado. Muitas vezes eu já me deparei em situações onde eu estava numa padaria, situação onde você estava no shopping, no próprio avião, já aconteceu situação durante o voo, e aí você tem que ir lá e tomar a atitude correta para que você consiga salvar a vida da pessoa. Ou permitir que, quando o socorro chegue, a pessoa esteja viva para que ele dê prosseguimento na emergência. Muito bem, a gente falou aqui hoje sobre diagnósticos, sobre causas, sinais e sintomas. A gente falou sobre fatores de risco, então um assunto super completo. E deixa eu aproveitar aqui a pergunta da Cristiane do Esplanada, que ela disse que o marido dela já teve um infarto. E ela pergunta assim, vai ficar tomando remédio para o resto da vida? Como é a vida de uma pessoa que passou por um infarto, doutor? Pronto, então eu vou colocar. A gente falou de fator de risco. Quem teve um infarto, muitas vezes tem um fator de risco. O fator de risco, muitas vezes, colesterol elevado, por exemplo, ou pressão alta. Às vezes tem colesterol e pressão. E às vezes tem colesterol alta, pressão alta e diabetes. Então são 3 problemas que precisam de tratamento contínuo. Então muitas vezes o diabetes, você precisa do remédio para o diabetes. Tem um colesterol elevado, é um colesterol de origem familiar, que não baixa apenas com a alimentação. É importante que seja feita a dieta, mas muitas vezes esse colesterol não baixa. Então vai precisar tomar o remédio de colesterol. E muitas vezes ele teve o infarto, aquele parte do músculo do coração morreu, dependendo, pode ser parte pequena ou a parte grande. Então vai precisar de pelo menos mais 1 ou 2 tipos de medicamentos. Então é muito comum que a pessoa às vezes tome 3, 4 tipos e às vezes até mais medicamentos. Vai depender de quais as condições que levaram a pessoa. Sim. E muitas vezes esse tratamento ele é contínuo, por quê? Para evitar que ele tenha um novo infarto. Então, o hipertenso, muitas vezes é muito hipertenso. Agora, claro, muitas vezes a pessoa é hipertensa, aí você pede, olha, procure fazer atividade física, procure perder peso, procure se alimentar de forma adequada, com uma alimentação bem equilibrada, balanceada, e a pessoa segue tudo isso. Muitas vezes ela diminui até a quantidade de medicamentos. Mas muitas vezes a pessoa tem dificuldade de fazer isso, e aí sim, aí precisa de um remédio e às vezes até muitos tipos de medicamentos. Muito bem, doutor Valério, muito obrigada, viu, pelas informações, esclarecimentos aqui no Mulher Demais. É realmente um assunto muito abrangente, a gente viu aí também pelas perguntas, pelos relatos dos nossos telespectadores, então fica o convite para que você possa voltar em outras oportunidades, né, para a gente conversar mais sobre a saúde do nosso coração. Obrigada mais uma vez. Boa semana. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Muito bem.